Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga a mensagem do Papa para a Quaresma. Francisco reconhece que desenvolvimento alcançado em 4 áreas pode garantir dignidade a todos. Canção Nova realiza a partir de amanhã primeiro acampamento Vida Espiritual com Frei Gilson. Dengue avança pelo país e Instituto Butantan anuncia nova vacina contra a doença. Agricultores europeus intensificam manifestações contra aumento de custos e excesso de regras. Gás de cozinha e gasolina sobem de preço e consumidor já sente no bolso o reajuste. E a atração lúdica que fala de amizade, companheirismo e velhice ao público infanto-juvenil. O Canção Nova Notícias começou. O Vaticano divulgou hoje a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma, tempo de preparação dos católicos para a celebração da Páscoa. O anúncio foi feito pelo cardeal Michael Czerny, prefeito do Departamento para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Através do deserto, Deus nos guia à liberdade é a temática escolhida pelo Papa Francisco. As informações foram divulgadas na sala de imprensa do Vaticano pelo cardeal Michael Czerny. Of course, thank you, Holy Father, for giving us such an inspiring reflection. Obrigado ao Santo Padre por nos dar uma palavra tão inspiradora no início da Quaresma. Mauro Pallotta foi o principal escolhido para fazer a arte da Quaresma. Traduzir as palavras do Papa Francisco em obras de arte e transmitir os valores expressos da mensagem é uma maneira de chegar longe, romper barreiras e, de alguma forma, acompanhar as pessoas na travessia do deserto para alcançar a liberdade. A message of freedom and for freedom. A mensagem coloca uma forte ênfase na liberdade. Num tempo em que tropeço e luto pelas atribulações do dia, o Evangelho abre um caminho no deserto e anuncia um novo trajeto. Confesseremo che ancora oggi siamo sotto il dominio del faraone. Confessarmos que ainda estamos sob o domínio do faraó nos deixa exaustos e insensíveis. Embora nossa libertação tenha começado com o batismo, permanece em nós uma inexplicável nostalgia da escravidão. É como uma atração pela segurança das coisas já vistas em detrimento da liberdade. O responsável pelo treinamento de catequistas, especialmente a iniciação cristã, recordou a essência da Quaresma. Todos os cristãos deveriam ouvir os mesmos evangelhos que os catecúmenos e jejuar como os penitentes. Esse é o significado fundamental da Quaresma. Precisamos da iniciação cristã para recomeçar do essencial. Não se trata de rezar um pouco mais ou de fazer mais esmolas, mas sim de ser um pouco mais cristão nas ações. Trata-se de conversão. Quindi il tema della conversione. A comunidade Canção Nova realiza a partir desta sexta-feira, Dia da Vida Consagrada, o primeiro acampamento Vida Espiritual com Frei Gilson. Pois é, Reinaldo, a programação começará às 4h com a oração do Rosário da Madrugada. Este é o primeiro dos 9 retiros que estão sendo programados com a presença do Frei Gilson aqui na sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. Vamos falar mais sobre esse assunto com o Paulo César Moreira, que é assessora gerencial de eventos da Canção Nova. Paulo, qual que é a temática desse primeiro encontro com o Frei Gilson? A temática desse primeiro encontro é o Vida Espiritual. Ele trouxe já logo nesse primeiro retiro, agora em fevereiro, nesse final de semana, a vida espiritual, onde vai ser trabalhado, então, vários aspectos para que possamos ter, de maneira muito concreta na nossa vida, na vida de todos aqueles que estarão participando, que estarão em casa, que receberão essa graça, desse retiro com o Frei Gilson, esse primeiro retiro, para poder, então, trabalhar em si a sua vida espiritual. Entre pregações e noites oracionais, qual é a programação que o peregrino vai encontrar aqui na chácara? Nós teremos momento de adoração, também pregações, sempre com o Frei Gilson, também Dom Falcão, Bispo Auxiliar de Brasília, também vai estar conosco, presidindo a missa, pregando conosco. Enfim, será um momento de muita graça e sempre também às noites com um momento forte de oração. E na sexta-feira, logo na sexta-feira, nós teremos então o show com o Juninho Cassimiro aqui com o Frei Gilson.
Obrigado, Paulo, pelas informações. Reforçando que o acampamento já inicia agora, nesta madrugada, com a presença do Frei Gilson na oração do Rosário, que acontece a partir das 4 horas. Todas as informações você encontra no site eventos.cançãonova.com. Rodrigo Fernandes para o Canção Nova Notícias. A campanha do projeto Dai-me Almas alcançou 107% nesse mês de janeiro. Com esta conquista, a Canção Nova agradece e comemora com você para seguir forte na evangelização. Ô, gente, vocês estão preparados para a notícia que eu vou dar agora? Um dia para celebrar. A conquista de 107% na campanha do projeto Dai-me Almas é atribuída ao sócio evangelizador que colabora com a Canção Nova. Deus não somente nos deu 107%, graças à oração, ao esforço, ao empenho de toda essa família. Os nossos sócios evangelizadores compreenderam que eles também fazem parte do legado do Padre Jonas Habib. Para Paula, a expectativa para este ano é colher os frutos da união entre os sócios e a comunidade. Estamos no tempo da graça. O Padre Jonas tem um documento sobre estamos no tempo da misericórdia. O Senhor aproveita desse tempo para derramar graça sobre nós. Então, o que eu espero para esse ano é um ano de bênçãos, de graças, de surpresas de Deus, porque de Deus só pode vir coisas boas. Padre Jonas ensinou que quanto maior a evangelização, mais eficiente será a ação da providência divina. Deste modo, a Canção Nova se empenha em dar a continuidade à missão. Porque não há maior alegria do que investir a vida na missão de evangelizar. Vamos celebrar, Deus está aqui. Muito agradecimento, né? E fevereiro começou e a Canção Nova continua contando com você. Olha, em seu segundo dia no Nordeste, o sucessor de Dom Bosco, o cardeal Ángel Artime, permanecerá em Juazeiro do Norte até domingo. A repórter Renata Vasconcelos e o cinegrafista Wagner Santana estão na cidade de Padre Cícero e trazem as informações. Eu falo direto do casarão de Padre Cícero, local que serviu de sua residência. É um dos locais mais procurados pelos romeiros aqui em Juazeiro do Norte. Passam por aqui cerca de 2,5 milhões de peregrinos. É a segunda maior romaria do Brasil, perdendo apenas para Nossa Senhora Aparecida. E foi para cá que veio o reitor mor salesiano, cardeal Artime. Passou pelos principais locais aqui de devoção ao Padre Cícero, como o Horto, o Museu e principalmente o túmulo de Padre Cícero. Sob o sol forte do Cariri, o 10º sucessor de Dom Bosco colocou o chapéu de sertanejo e refez todo o caminho dos romeiros, mostrando assim intimidade e proximidade com o povo mais simples. Nascemos para estar entre o povo, e entre o povo também, particularmente as crianças, os meninos, os jovens mais pobres, mas entre a gente. Penso que temos o dever de sempre fazer uma caminhada mais profunda no essencial, que quer dizer, o centro de todo é Deus, o centro de todo é o nosso Senhor, e todas as outras mediações como Dom Bosco, o servo de Deus, Padre Cícero, estão para nos ajudar a fazer um caminho cristão de salvação. O inspetor do Nordeste, Padre Francisco Inácio, fez um balanço desta visita. 3 grandes objetivos dessa visita. Cumprir o primeiro, que é celebrar o dia de Dom Bosco conosco. O segundo grande objetivo é declarar o Padre Cícero como membro da família salesiana, por tudo aquilo que o Padre Cícero significa para todos nós na obra de Juazeiro e na obra do Nordeste. E a terceira coisa é participar dessa linda celebração, que é a dedicação da Igreja do Senhor Bom Jesus, que é o marco do zelo pastoral. Milhares de peregrinos passam por Juazeiro do Norte, sempre pedindo graças. Amanhã nós vamos acompanhar todos os detalhes dessa visita histórica direto aí para você. Renata Vasconcelos, de Juazeiro do Norte, para o Canção Nova Notícias. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, fez a abertura do ano judiciário na tarde desta quinta-feira. Liana Nunes está em Brasília e traz os detalhes das principais pautas de discussão da Corte este ano. Liana, boa noite.
É isso, Brasília aos poucos vai voltando com toda a movimentação dos poderes da República. Boa noite, Reinaldo, Mauricéia e a nossa audiência. A cerimônia no plenário do Supremo Tribunal Federal contou com a presença do presidente Lula. O presidente da República também participou da posse do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do STF. O ano judiciário começou com uma cerimônia no plenário da Corte. A solenidade contou com a presença de autoridades do Legislativo e o presidente da República. O Supremo Tribunal Federal inicia 2024 com pautas voltadas principalmente para temas trabalhistas. A primeira retoma o julgamento do recurso que discute o regime de bens para casamento de pessoas com mais de 70 anos. A outra pauta, quando o julgamento foi suspenso, o Supremo já tinha concedido cautelarmente o direito do trabalhador brasileiro juntar todas as suas contribuições ao INSS e escolher a melhor que for para poder aumentar o valor da sua aposentadoria. Ainda nesta quinta-feira, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tomou posse no Palácio do Planalto. Esta é a segunda vez que Lula indica Lewandowski para um cargo de relevância. Em 2006, em seu primeiro mandato, o petista nomeou magistrado para o Supremo Tribunal Federal, onde ele permaneceu até o ano passado. Em seu discurso, o ministro da Justiça falou sobre os desafios da segurança no Brasil e a importância de combater o crime organizado. A atuação das organizações criminosas, nas quais se incluem as milícias, subdivididas em múltiplas facções. O Ministério da Justiça aprofundará o esforço de centralização de dados de inteligência. Lewandowski assume o cargo que era de Flávio Dino, que a partir de 22 de fevereiro será o ministro do STF. Até lá, o futuro ministro da Suprema Corte assume o mandato do senador pelo Maranhão. Eleito em 2022 pelo PSB, Dino atuou apenas um dia como senador da República. E agora vamos falar de economia. De acordo com o Banco Central, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, reduziu 0,5 ponto percentual, alcançando 11,25%, o menor patamar de juros desde março de 2022. O Copom, Comitê de Política Monetária, afirmou que há uma expectativa de mais 2 reduções de pelo menos 0,5 ponto percentual entre março e maio. E a principal pauta do governo no Congresso Nacional deve continuar sendo a economia. O Executivo quer avançar com a reforma tributária, promover mudanças na arrecadação e melhorar o déficit nas contas públicas. Mas contra a agenda do governo tem o calendário eleitoral e o descontentamento de alguns parlamentares em relação aos vetos do presidente. O diálogo precisa ser reforçado nos próximos dias. A dívida global bateu recorde com o endividamento incomum dos Estados Unidos e deve se manter alta, segundo economistas. Esse cenário obriga as nações emergentes a pagar mais aos investidores. E o Brasil está entre os mais endividados. A dívida pública do país fechou 2023 em 6 trilhões e meio de reais. O endividamento ele só é ruim quando ele vai para gasto público. Mas quando vai para investimento, ele acaba dando retorno. Então é preciso ver a qualidade desse endividamento. Então quando você critica o volume, né, e a gente até analisa que do ponto de vista de volume, o Brasil está com um endividamento bem menor que muitos países, né? Ele tem uma margem, mas não é bom, porque ele tem que ter solvência. O Congresso Nacional retoma as atividades na semana que vem. O governo pretende dar continuidade às pautas econômicas, aprovando a segunda etapa da reforma tributária e uma mudança na forma de tributação sobre a renda. A tarefa pode ser complicada, pois os parlamentares não gostaram da medida provisória que acaba com a desoneração da folha de pagamento. O Ministério da Fazenda prometeu fazer mudanças no texto.
No Fórum de Economia do Brasil, em Zurique, na Suíça, o presidente do Senado também apontou a pauta econômica como a principal para 2024, mas ressaltou ser preciso promover reformas com garantia de geração de emprego e fortalecimento da indústria do país. Os desencontros nos temas debatidos pelo Executivo, as eleições municipais e o início das discussões sobre a troca nos comandos da Câmara e do Senado prometem um ano de surpresas na relação governo e Congresso. E nós ficamos por aqui. Desejo a todos uma boa noite. Reinaldo. Olha, o segundo mês do ano começa com preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha mais caros. A causa é o aumento do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O aumento reflete a decisão dos estados em reajustar o ICMS para compensar perdas de receita. Em geral, as alíquotas subiram de 18% para 20%. Conforme a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do litro da gasolina será de R$ 5,71. No caso do diesel, o valor médio passará a R$ 5,95. Já o botijão de 13 quilos do gás de cozinha deve atingir, em média, R$ 104. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes prevê um aumento de 22 centavos para o litro da gasolina. Nesta quinta-feira, muitos consumidores enfrentaram filas em postos de combustíveis que ainda não aderiram ao reajuste. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. Fevereiro começa com pancadas de chuva em todo o país. A zona de convergência intertropical continua a espalhar nuvens carregadas pelo Brasil. No Sudeste, uma frente fria se formou no litoral paulista e também aumenta a possibilidade de chuva na região. A Grande São Paulo teve registro de alagamentos. No bairro Eldorado, no distrito de Pedreira, próximo a Diadema, a enxurrada derrubou um muro e causou transtornos, como você vê nas imagens. Na sexta-feira não chove no leste mineiro e no Espírito Santo, mas vai ter pancadas de chuva no interior de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos ver os acumulados em algumas capitais na região sudeste. A chuva pode chegar aos 10 milímetros em Minas Gerais, 15 milímetros em São Paulo e 30 milímetros no Rio de Janeiro. Já no norte do país, o volume previsto é de 20 milímetros no Pará, no Tocantins e 50 milímetros no Amazonas. No centro-oeste, pode chover a qualquer hora em parte do Mato Grosso e Goiás. Já em Cuiabá e Goiânia, vai ter pancadas isoladas. No Nordeste, o tempo vai ser firme no interior da Bahia e no sul do Piauí, mas a chuva aparece no interior de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Já na região sul, há previsão de muita nebulosidade no litoral de Santa Catarina e no Paraná. E no Rio Grande do Sul, pode ter chuva isolada na região serrana no estado, menos no restante aqui do estado, como você vê na região laranja do mapa. Nos locais onde a chuva não é tão frequente assim, a preocupação é com a baixa umidade do ar, que pode chegar aí aos 70% no Distrito Federal, 69% no Mato Grosso e 73% no Amazonas. Vamos às temperaturas em algumas capitais? Vai fazer a mínima de 19 graus em Porto Alegre, 22 no Rio de Janeiro, 24 em Cuiabá e máximas de 31 graus em Salvador e 33 em Cuiabá. Pois é, calor e chuva formam um cenário perfeito para a proliferação do Aedes aegypti. Em algumas localidades, o número de casos das doenças provocadas pelo mosquito tem colocado as autoridades em alerta. Por isso, vamos chamar Sidney Fernandes, que tem informações sobre a dengue no Brasil. Boa noite, Sidney. Boa noite, Mauricéia, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O Brasil começa o mês de fevereiro com um desafio gigante: conter o avanço de casos de dengue pelo país. Só neste ano foram 217 mil casos prováveis de dengue. Minas Gerais enfrenta pelo segundo ano consecutivo um quadro de epidemia para dengue e chikungunya. 900 casos foram registrados só na capital Belo Horizonte. Veja na reportagem. Na região oeste de Belo Horizonte, o dia começou com visita dos agentes de controle de endemias.
Maria Aparecida aproveitou para tirar todas as dúvidas. Grande valia. Eu nunca tinha olhado a calha, ela me ensinou muita coisa bacana que eu aprendi. A vistoria é uma das formas mais eficazes no combate do Aedes aegypti. Segundo pesquisa da Prefeitura, 87% dos focos do mosquito estão dentro de casa. A eliminação desses focos ela é fundamental para o controle da doença, para a prevenção não só da dengue, mas também do chikungunya e do zika vírus. Portanto, a gente faz sempre um apelo à população no sentido de receber o agente zoonoses, que é a primeira linha de defesa preventiva com relação contra a dengue, zika e a chikungunya. Os últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam: em janeiro foram registrados 947 casos de dengue em Belo Horizonte. O número é quase o triplo do registro se comparado ao mesmo período de 2023. Estamos com uma escalada no número de casos, podemos dizer que nas próximas semanas chegaremos a um nível de epidemia, mas isso é diferente de decretar um estado de emergência do ponto de vista legal formal. Lucas precisou procurar uma unidade de pronto atendimento logo pela manhã. Essa é a 4ª vez que ele contrai dengue. Essa madrugada eu já não dormi, corpo doendo, olho doendo. Aí vim aqui, mas de cara já falaram que é dengue. O governo de Minas declarou situação de emergência em saúde pública no último dia 27. Até o momento, foram registrados mais de 23 mil casos de dengue. Um óbito foi confirmado e 35 estão em investigação. O total de casos de chikungunya passa de 6 mil. Uma morte pela doença foi confirmada e 2 são investigadas. Aqui em São Paulo, o cenário também é de alerta para a doença. No fim de semana, haverá um mutirão de testagem rápida para mapear os casos. Hoje, o Instituto Butantan anunciou uma vacina de dose única contra a dengue, que ainda precisará do aval da Anvisa. Cristiane, o marido e o filho foram picados pelo mosquito do Aedes aegypti e contraíram a dengue. Comecei de madrugada com muita febre, dor no corpo, dor demais no meu corpo e a cabeça também doía muito. No total, fiquei uns 8 dias com esses sintomas. Nas 4 primeiras semanas de 2024, o Ministério da Saúde identificou mais de 200 mil casos prováveis de dengue no país. No estado de São Paulo, os registros são de mais de 19 mil casos de dengue neste ano e 3 óbitos. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado disse que o Centro de Vigilância Epidemiológica monitora os casos notificados e os sorotipos circulantes, além de realizar ações de combate ao mosquito transmissor. Na cidade de São Paulo, até a 3ª semana de janeiro, 1.792 casos de dengue já haviam sido confirmados. Esse é o maior número para o primeiro mês do ano desde o início das contagens em 2015. Para conter o avanço de casos da doença na capital paulista, a Prefeitura de São Paulo promove no próximo sábado o Dia D de combate à dengue. Além de ações de controle e identificação de casa em casa, as unidades básicas de saúde estarão abertas para diagnóstico e testagem. Os principais sintomas da dengue incluem dores no corpo, febre, mal-estar, manchas vermelhas, mas é preciso ficar atento a sinais mais graves. Vômitos incoercíveis, uma dor abdominal mais intensa e sinais de hemorragia. Paciente apresentando uma pressão arterial mais baixa. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde. O Instituto Butantan diz que está na fase 3 de testagem de um imunizante produzido nacionalmente. Até agora, os estudos comprovam eficácia de 79% da vacina brasileira. A prevenção da dengue também se dá por atitudes particulares, como evitar o acúmulo de água parada em casa. Mudamos de assunto para falar de cultura. Um espetáculo no Centro Cultural Fiesp, aqui na capital paulista, apresenta de forma lúdica temas como amizade, companheirismo e velhice ao público infanto-juvenil. The Bichos está em cartaz no teatro até domingo e pode ser visto de graça. Na janela, um
jumento, galinha, gata e cachorro. Os 4 animais envelheceram e foram abandonados. Juntos embarcam na grande aventura de criar uma banda e despertam a reflexão sobre a velhice. Vai mostrando ainda mais esse período, né, do envelhecimento, das dificuldades, né, dos conflitos, até o momento que eles percebem que é mais importante eles estarem juntos e se apoiarem ali naquele momento. A peça surgiu em 2019 e faz uma releitura dos espetáculos Os Músicos de Bremen e Os Saltimbancos. A ideia de despertar as crianças sobre a cronologia da vida partiu da reflexão dos próprios artistas. A gente está vivenciando isso, né? Não somos mais atores e atrizes com 20 anos, 30 anos. O que está acontecendo com esse grupo, né? A partir dos 40 anos. Então, acho que essa questão também pessoal meio que veio para o trabalho. No envelhecimento tem uma camada que ela acaba sendo mais social, né? Falando um pouco sobre essa questão das dificuldades que eles passam, né? Então, eu acho que são várias camadas ali que atingem todas as idades. Para essa psicóloga especialista em saúde emocional, a terceira idade é assunto pouco abordado com crianças e adolescentes e deveria ter mais espaço nas famílias e escolas. Pessoas que têm a capacidade de entender esse processo, elas saem anos-luz lá na frente, porque elas vão se cuidar mais, elas vão se preparar para ter uma velhice, né? Uma terceira idade mais saudável. É importante esse diálogo desde muito pequeno, até para valorizar a vida, valorizar cada fase que a gente precisa passar. O espetáculo De Bichos terá mais 2 apresentações aqui no Teatro SESI São Paulo, no próximo sábado e domingo, às 3 da tarde. Os ingressos são de graça e podem ser reservados pelo site sesisp.org.br. É para todo mundo, é só chegar e vamos com a gente nessa aventura. Com amigos, nossa vida é mais legal. Na Europa, agricultores estão em greve há mais de uma semana em protesto contra os altos impostos que elevam o valor do produto final ao consumidor, dificultando as vendas. Bertin Moretti tem 39 anos e mora em uma cidade próxima de Paris. O agricultor cria cabras e já contabiliza queda nos rendimentos devido à inflação elevada e à dificuldade em vender seus queijos por causa das importações baratas. É um pouco difícil porque nossos custos de produção aumentaram muito em 2022 e 2023, com aumentos de mais de 20%. E como vendemos queijo diretamente ao consumidor, os aumentos vêm dificultando as vendas. Segundo este economista agrícola, limitar as importações não acabaria com os protestos e destaca um dos motivos que deu início às reivindicações. Curiosamente, é um contexto muito semelhante na França e na Alemanha, porque ambos os países queriam abolir o reembolso de impostos para o gasóleo agrícola. E foi isso que desencadeou as manifestações nos 2 países. As pessoas precisam comprar produtos locais e valorizar muitos produtos franceses. Espero que esse movimento conscientize os consumidores que é importante promover a agricultura francesa através da compra de nossos produtos. Enquanto o governo e agricultores não entram em um acordo, o pedido de Bertin vem sendo atendido por algumas pessoas. Se venho ao mercado é para tentar apoiar os trabalhadores agrícolas, as pessoas que cuidam da terra, bem como das minhas necessidades de alimentos. Uma das maiores feiras do agronegócio da região Nordeste está acontecendo em Sergipe. Cerca de 50 mil pessoas devem participar dos 4 dias de evento. Considerada uma das maiores feiras do agronegócio da região Sergipe, Alagoas e Bahia, o Cealba Show é realizado pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe e pretende reunir cerca de 160 marcas para a exposição de maquinários, implementos agrícolas e insumos. Além disso, o objetivo é fomentar grandes negócios. Na edição passada, por exemplo, foram gerados cerca de 220 milhões de reais.
No evento, acontecem também a discussão de temas através de palestras e capacitações voltadas para o setor. Esse primeiro dia, o que a gente pôde observar foi isso, toda a grade técnica também, né, todos os cursos, palestras que acontecem de forma simultânea, completamente lotados, e uma expectativa muito grande para os próximos 3 dias, onde a gente vai ter o CELBA para elas, um evento muito aguardado, voltado aí para as mulheres do agro, as empreendedoras rurais, onde na sexta-feira, dia 2, vamos fazer de manhã o encontro dos secretários de Agricultura municipais, né, dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, um momento também muito importante, um fórum que nós fizemos ano passado e deu muito certo. E no sábado, né, pela manhã, um encontro também muito aguardado, um encontro com os jovens, onde a gente debate aí políticas públicas, a gente traz temas importantes e relevantes para os jovens do agronegócio. A feira acontece até o próximo dia 3 de fevereiro na cidade de Itabaiana, no Agreste Sergipano. Sila Santos para o Canção Nova Notícias. Alimentos saudáveis, produção otimizada, preservação da natureza, fruto de um desenvolvimento sustentável e cuidado com a criação em muitos lugares. Em Minas Gerais não é diferente. Nossa equipe foi conhecer a história de um criador de galinha solta. Em meio às colinas de Mato Verde, céu e terra se misturam desenhando a paisagem. Aqui nasceu a paixão por esse lugar. Eu vim a trabalho, né? Eu sou de São Paulo, vim montar uma fonte de água mineral. E aí montei essa fonte, acabei que eu comprei um pedacinho de terra. E aí, cara, foi amor à primeira vista. Dos altos andares de arranha-céus da maior cidade da América Latina para o topo da Serra da Mantiqueira. Essa foi a decisão de Rodrigo, que vivendo aqui na roça, viu sua vida ser transformada. Aí eu falei, cara, eu não quero mais voltar para São Paulo, é aqui que eu quero ficar. E aí comecei produzindo legume, verdura, e em 2018 eu comecei a produção dos ovos. E aí desde lá eu tô nessa, isso aqui era só mato, eu que construí tudo, eu fiz tudo isso aqui, não tinha energia, não tinha nada, tem que querer muito. Essa orquestra é o som da alegria. O papo tá cheio. Todas acabaram de ser alimentadas. Ela tem uma ração balanceada, ela recebe homeopatia, então a gente faz uma prevenção para que não chegue uma doença, né? Existem muitas curiosidades na criação de galinhas, mas uma delas se destaca. Entre os produtores de longa data, uma história antiga diz que na quaresma a galinha não bota ovos. A época da quaresma é a época mais curta do ano, né? Que está chegando o inverno. Então, elas param de produzir porque elas precisam de fotoperíodo. A galinha reproduz conforme a luz. Ela precisa de 16 horas de luz por dia para ela manter a produção de ovos. Por dia são colhidos 3.500 ovos. A produção é feita em granja, mas o diferencial está na forma de criação, a cage free, ou no português, galinhas soltas. Mas aqui é uma granja. A diferença é que elas estão livres, elas têm acesso à área externa, elas podem expressar o seu comportamento natural, mas é uma granja. Tem a granja convencional, que elas ficam presas em gaiolas, e tem esse sistema agora que é o que está crescendo. As galinhas soltas, elas têm uma alimentação alternativa também, porque elas passam a ciscar dentro dos piquetes todos os dias. Os ovos produzidos por galinhas soltas, eles contêm mais vitamina D. Por ser orgânico, há uma aceitação muito grande no mercado. Esses são os Alans, pai e filho, atletas premiados em competições mundiais e nacionais. Como fisiculturistas, o consumo de ovos faz parte da rotina desses campeões. Eu senti que a digestão dos ovos são melhores, né? Eu não fico mais com aquela sensação de estar cheio, né? Com pontada. E deu diferença também na força, no treino. É uma fonte muito rica de proteína dos ovos. Então, ainda mais da granja, que é bem concentrado, com uma quantidade de vitaminas maiores, ela faz de uma total diferença no produto final, da preparação, do treino, de tudo. O Brasil é o 6º maior produtor de ovos do planeta. São 1.743 unidades por segundo. Em 2021, foram produzidos quase 55 bilhões no ano. Para 2024, a expectativa é que o setor continue crescendo, embora a probabilidade de riscos e desafios para a cadeia ao longo desse ano possam ser um pouco maiores. Mas para inspirar produtores, Rodrigo deixa um recado. Estuda e estuda.
Não vai metendo as caras sem conhecer exatamente o que você vai fazer. Conta, ponta do lápis ali, todos os custos e estuda bastante, Independente da condição financeira, se é isso que quer, tem que correr atrás. Que vai dar certo, uma hora vai chegar. Olha, ele estudou bastante, está sabendo cuidar. E para nós, a gente aprende aqui que 16 horas de luz faz a galinha produzir mais. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens do portal noticias.cançãonova.com. Boa noite, paz para você. Uma ótima noite a você e sua família.